Oi, gente. Todo mundo me ouvindo? Vou só esperar um minutinho e já vou começar, tá? Olha, também segui as meninas, também fiz aqui um esqueminha pra eu não esquecer de nada. Oi, Nayane. Nayane é futura juíza do trabalho. Nayara. Que bom, as amigas aqui todas me dando uma força. Eu vi aqui que me perguntaram qual a minha idade, eu tenho 26 anos. Gente, eu acho que eu já vou começar então, tá? Vamos lá então. Primeiro eu vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Júlia. Eu fui aluna do Ciclos durante todo o ano de 2017. Fiz o curso tradicional trabalhista. Comecei em fevereiro de 2017 e terminei em fevereiro desse ano, quando eu fui aprovada no Ministério Público do Trabalho como procuradora do trabalho. Gente, eu vi aqui que às vezes tem algumas perguntinhas, eu não vou conseguir acompanhar agora as perguntas, tá? Depois que eu acabar de falar, a gente abre um pouquinho para perguntas. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de como tudo começou desde a faculdade, mas de forma bem rápida, para todo mundo poder aproveitar logo domingo, ver Fantástico, Netflix. Oi, Vinícius! Gente, agora eu vou concentrar aqui, senão eu não consigo concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Faculdade. Eu nunca tive dúvidas que eu queria fazer direito. Então, eu já entrei para fazer direito na Uniub, que é a Universidade de Uberaba, que é a minha cidade. E fiz direito aqui mesmo, na minha cidade, onde eu moro até hoje. Quando eu entrei para a faculdade, no meu primeiro ano, eu fui estagiária da OAB. Não sei se na cidade de vocês tem essa questão de estágio na OAB, mas logo no primeiro período fui estagiária na OAB da Justiça do Trabalho da minha cidade. E por incrível que pareça, a minha função como estagiária na OAB era tirar xerox, lavar o banheiro, lavar a sala da OAB e fazer café. Essa era a minha função como estagiária. Eu não recebia nada, não tinha direito de nada, recebia aquela bolsa do estagiário normal. E aí foi a primeira vez que eu me atentei às irregularidades na relação de trabalho. Porque minha mão de obra foi utilizada de forma irregular. E aí eu comecei a me atentar ao mundo do direito do trabalho. Mas ainda era o comecinho da faculdade, eu só fui ter direito do trabalho mais pra frente. Depois, eu fiquei um ano como estagiária da OAB e depois eu passei a fazer iniciação científica. Mais tarde, eu fui estagiária do Juizado Especial na minha cidade, estagiei no escravizara, né? Era, justamente. Depois, mais tarde, eu fui estagiária no Juizado Especial, trabalhei em secretaria e depois passei a ser assistente do juiz no Juizado Especial. Foi assim na minha vida de estágio na faculdade. No 8º período, eu comecei a estudar para a OAB. Havia uma notícia que a gente ia poder prestar a OAB no 8º período e aí eu comecei a estudar para a OAB. E foi aí que eu comecei a gostar de direito do trabalho. Até então, com a matéria na faculdade, não tinha gostado tanto de direito do trabalho. Na OAB, no cursinho, eu comecei a gostar e me chamou a atenção. E aí eu fiquei sabendo que ia ter concurso para analista do TRT de Minas. Mas nem procurei saber, alguém me deu essa notícia e eu não procurei saber se era verdade ou não. No 9º período eu me inscrevi num cursinho para analista do TRT e comecei a estudar. Mas assim, na verdade eu não estudava de uma forma organizada. Eu assistia às videoaulas e continuava conciliando com a faculdade, com o estudo para a OAB, porque no 9º período eu prestei a OAB. E prestei segunda fase da OAB em Direito do Trabalho.
E aí eu passei, isso tudo fez com que eu ficasse no meu nono período, décimo, estudando Direito do Trabalho, porque eu fiz a OAB segunda fase, fiz o cursinho de analista. E aí depois, no final do ano, em dezembro de 2013, quando eu me formei, ainda não tinha colado o grau, mas já tinha terminado as aulas, eu prestei meu primeiro concurso de analista do TRT, que foi do TRT 15, que inclusive tá com as inscrições abertas, né? E aí eu prestei o concurso, mas de uma forma totalmente desordenada. Eu estudei aquele material que eu tinha no cursinho e fiz um caderno muito rápido, que eu separei os pontos do edital e colocava embaixo um comentário. E aí eu fui aprovada nesse concurso em 48º lugar na região de Ribeirão Preto. E nessa época que eu vi que eu fui aprovada no meu primeiro concurso de analista, eu fiquei muito empolgada. Falei, nossa, esse meu primeiro concurso eu não estudei tanto, deu certo, logo logo vou conseguir ser analista, vou ajudar minha mãe financeiramente, vai dar tudo certo na minha vida. E aí comecei a estudar. Na época eu até fiz um depoimento num blog, chama Blog da Concurseira Dedicada, e eu coloquei algumas dicas de estudo e até hoje as pessoas falam desse depoimento no blog, eu acho super legal, mas eu tenho vontade de falar para essas pessoas, não sigam aquele conselho, porque eu estudava tão desordenada, não era um estudo que hoje eu passo para as pessoas. E aí, tanto é que eu não fiquei tão bem classificada, eu fiquei em 48º lugar, não cheguei nem perto de ser nomeada. O TRT 15 de Ribeirão Preto, acho que chamaram 15 pessoas, se não me engano. Mas aí tá, fiquei super empolgada, falei, dentro de 4 anos, TRT 15 deve me chamar, e comecei a estudar para os outros concursos. E aí eu estudei no concurso, o outro concurso foi do TRT 2, bem no começo de 2014, eu tinha acabado de formar. Falei, pronto, esse vai ser o meu concurso. E aí, eu sequer tive a minha redação corrigida. Eu fui muito mal em português, principalmente. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que estudar português. Eu achava que eu era boa, eu lembro que o juiz que eu trabalhava elogiava meu português, eu achava que estava ótimo. Chegou na hora de fazer provinha de português, não era suficiente. E aí comecei a estudar português, comprei curso, comprei aquele revisaço de português específico para analista e estudei bastante português. Do TRT 2 não consegui. No TRT 16, que foi em 2014, que é o TRT do Maranhão, eu continuei estudando da mesma forma de antes, com aquele meu caderno que eu separei os pontos do edital, porque nem deu muito tempo de eu começar a fazer outra coisa. Mas assim, eu também fazia cursinho no Damásio, aquele de videoaula, fiz o anual de videoaula. E aí, mas ao mesmo tempo, eu também não assistia às aulas que eram da magistratura do trabalho específicas, que não caem para analista, porque eu queria ser analista, era meu objetivo principal naquele momento. E aí eu estudava principalmente pelo meu caderno, embora eu assistisse às videoaulas do curso. E aí fiz o TRT 4. TRT 4 não, TRT 16 do Maranhão, Nayara que tá aqui assistindo foi comigo. E eu fiquei classificada em 22º lugar. Na época, nossa, comemorei, saí pra comemorar com as amigas, contei pra família, falei, gente, em breve estou de mudança pro Maranhão. E aí, até tive problema no meu relacionamento, porque eu sou de Minas, falou, como que a gente vai conciliar esse relacionamento, você morando no Maranhão e eu aqui? Mas enfim, eu falei, eu vou pro Maranhão. Logo, logo tô sendo chamada. O último concurso tinha chamado mais de 100. E eu falei, eu fiquei em 22º, logo tô sendo nomeada. Gente, até hoje eu não fui nomeada no Maranhão. Acho que eles chamaram 16 até hoje. E eu fiquei em 22º. E aí, o que aconteceu? Passou o TRT do Maranhão, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer, mas não acontecia nada. Continuei estudando. Fica a dica aí, pessoal. Não parem de estudar depois de uma aprovação. A gente não tem certeza de nada na vida. Inclusive, eu fui aprovada agora no MPT, fora das vagas, e embora o MPT não tenha histórico de não nomear, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Então eu vou continuar estudando. A gente não pode nunca parar de estudar enquanto não tomar posse. E aí eu continuei estudando depois do TRT 16. Ficou 1 ano sem edital nenhum, gente. Nenhum edital de analista. O outro edital foi só em 2015, TRT de Minas, TRT 3. E aí, nesse período, o que eu fiz nos meus estudos? Eu estudava pelo material do cursinho, estudava também por doutrina. Eu comprei algumas doutrinas e comecei a resumir. Mas eu nunca li um livro capa a capa na minha história de concurso. Nunca li um livro capa a capa.
eu simplesmente pegava algumas matérias, alguns conteúdos que eu tinha mais dificuldade e olhava eles no livro, lia e fazia o resumo, mas só do que eu tinha mais dificuldade. E aí eu fiz do Carvalho Filho, por exemplo, fiz do Pedro Lenza e estudava pelo material do cursinho. E também fiz isso aqui, olha, eu comprei 2 livros de perguntas, comprei um que era de magistratura, de perguntas e respostas comentadas de concursos, magistratura e o Revisaço, eu também usava o Revisaço de analista do TRT. E aí, o que eu fiz durante todo esse 1 ano que não saiu o edital? Eu fiz várias apostilas, essas apostilas que eu deixei aqui pra vocês verem. É uma de cada matéria. Aqui, olha, a gente tem essa apostila de Direito do Trabalho, por exemplo. E eu copiava todas as perguntas que eu achava interessante, colocava embaixo, resposta, errado ou certo. E colocava um comentário. E aí eu sempre colocava no comentário alguma coisa de doutrina, alguma letra de lei, eu copiava a letra de lei. E aqui, olha, eu comecei a escrever doutrina, súmula, enfim, tinha tudo sobre o assunto. Doutrina resumida, súmula, letra de lei e questões em cada apostila dessa. Eu fiz de todas as matérias. Só que eu demorei 1 ano pra fazer isso e mais. Eu sempre completava e virou uma bagunça. Dá pra ver aqui o tanto de coisa escrita. Ficou bastante desorganizado. Saía alguma novidade, eu ia lá e colocava. Mudava alguma coisa, eu riscava. Ficou muito desorganizado. Mas era o que eu usava. Eu lia muito esse material. Uma característica que eu tive durante toda a minha preparação: eu nunca troquei material demais. Eu sempre ficava lendo muitas vezes a mesma coisa. E acho que isso facilitou no meu aprendizado. Então, basicamente, o que eu fiz nesse 1 ano que não saiu o concurso? Eu fiz esses resumos do que eu tinha mais dificuldade. Fiz essas apostilas que eu tenho de todas as matérias de analista. Direito do trabalho, processo do trabalho, civil, processo civil e constitucional e administrativo. Fiz essas apostilas e eu lia sempre isso, era o que eu lia. Esses resumos, o material do cursinho e essas apostilas. Quando tinha prova, quando chegaram as provas de analista que eu fiz depois, TRT3, TRT4, TRT9, eu tirava 2 semanas para ler essas apostilas, que era esse resumão de questões, doutrina, letra de lei, súmula, OJ, tudo. Enfim, esse 1 ano sem prova, eu fiquei estudando muito, porque toda hora falavam assim, vai sair TRT3, que era o concurso que eu sempre esperei, que era do meu estado. Sempre falavam, vai sair TRT3, vai sair, eu ficava ali, estudando muito. Eu nem tinha edital aberto, eu saía mais cedo das festas, falava, não, amanhã eu tenho que acordar cedo pra estudar. Estudava sempre, muito. E aí, o concurso do TRT3 só foi sair, acho que a prova foi em julho ou agosto de 2015. Demorou muito. E a prova do TRT16, que tinha sido a última que eu tinha feito, foi em maio de 2014. Então ficou muito tempo sem prova mesmo. E aí, antes de prestar o TRT3, eu resolvi prestar uma prova de magistratura pra treinar, pra ver como que eu ia sair, que saiu o TRT4. TRT4 não, TRT2, de São Paulo. Fiz essa prova no comecinho de 2015. E aí, eu fiquei por 2 pontos na primeira fase. E eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu fosse ficar longe do corte, eu só estudava para analista. Eu não estudava, gente, direitos humanos, não estudava direito internacional, não estudava direito empresarial, nada disso. Então, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi que eu tive uma boa pontuação na prova de juízo, que me deu mais fôlego para continuar estudando. E aí, depois saiu o edital do TRT3, o tão aguardado edital do TRT3, porque eu já tava ali esperando, já tinha 2 anos, tinham me falado que ia sair o edital e nada de sair. E aí fiz o concurso do TRT3. Eu estudava, gente, mas eu estudava tanto, eu falava assim, esse é o meu concurso, eu vou ficar em primeiro lugar, eu vou passar nesse concurso. E aí, eu estudava 12 horas por dia, eu não pegava o celular enquanto eu não completasse 12 horas por dia. E aí, o que eu fiz? Estudei muito. Chegou no dia da prova, eu fui bem na questão fechada e na minha cabeça eu tinha ido bem na questão aberta. Só que quando saiu o resultado, eu fui eliminada na questão aberta. Eu não fiz o mínimo. E eu tinha ido super bem na fechada, mas não fiz o mínimo da aberta, porque tinham 2 respostas possíveis, e aí eles adotaram a outra corrente, e vocês sabem que direito do trabalho é um problema. Cada hora tem uma corrente de uma coisa. E a gente... Foi a maior polêmica na época. Se alguém aí fez esse concurso, fala aí, eu fiz. Sou JC ou JT, que todo mundo vai entender.
Foi muito polêmico essa questão aberta e eu acabei sendo eliminada. Foi meu primeiro baque em concurso público. Porque até então tava indo tudo mais ou menos bem. Embora eu tivesse ido mal no TRT2, por exemplo, eu tava indo bem, por enquanto. E aí foi meu primeiro baque em concurso público. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? O que eu tô fazendo aqui? Eu dei minha vida, eu estudei demais e não deu certo, eu fui eliminada. Eu queria ver meu nome lá entre os primeiros lugares, meu plano era esse. E de repente eu nem vi meu nome na lista. E aí, o que aconteceu? Nem deu tempo de sofrer tanto, porque eu já tinha outras provas marcadas. Fiz o TRT4 para analista, e no TRT4 eu fiquei em 500 e tanto, fui super mal. Inclusive, gosto de enfatizar sempre quando alguém me pergunta dica para estudar para analista, gente, não menosprezem questão aberta. Porque se eu tivesse ido bem na questão aberta, que era uma redação, era uma redação daquele tipo de vestibular. Eu teria ficado entre os 20 primeiros se eu tivesse ido bem. E eu não fui tão mal, acho que eu tirei 70 e alguma coisa. E eu fiquei em 500 e tanto. Então, faz muita diferença na sua classificação. E hoje em dia, prestar concurso de analista do TRT é importante prestar para ficar entre os primeiros, gente. Não presta para ficar classificado, senão vai ser só frustração. Estuda para ficar entre os primeiros colocados, tá bom? Então, vamos lá. Aí, TRT4 foi outra decepção. Fiquei em 500 e tanto. Pra vocês verem, foi uma montanha-russa concurso de analista. E assim, as pessoas que eu conheço que prestam analista também, a maioria vive isso. Uma hora vai super bem, outra hora vai mal, outra hora vai bem. Então não se desestabilizem quem tá estudando pra esses próximos concursos de analista, tá, gente? Então, depois do TRT4, eu prestei juiz do TRT15. Saiu o TRT15 aqui perto de Uberaba, em Campinas, e eu resolvi prestar magistratura. E aí, eu passei para a segunda fase, no TRT15. Eu não lembro direito a pontuação, mas eu fiquei uns 3 pontos acima do corte. Passei para a segunda fase. Só que eu não cheguei a ir prestar, por quê? A segunda fase do TRT15 foi no mesmo dia da primeira fase do TRT9 como analista. E como eu não tinha prática jurídica ainda, eu falei, não, vou prestar analista. E aí fui prestar TRT9. E, gente, assim, eu gosto de enfatizar, nesse período todo eu estudei da mesma forma, pelo material do cursinho, por essas apostilas e pelos resumos que eu fiz das matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu só estudava por esse material. Eu cansei de ler várias vezes a mesma coisa. E lia muita letra de lei. Por exemplo, processo civil, só cai letra de lei praticamente no concurso de analista. Eu praticamente só lia letra de lei. O que eu fiz mesmo em processo civil de lei e doutrina foi aquela parte inicial, que é mais doutrinária. Só. E aí, o que aconteceu? Alguém aqui falou que ela não advogou. Eu advoguei sim. Eu advogava, só que era uma advocacia que não me tomava o tempo de estudo principal, tá? Eu fazia parcerias com amigas, principalmente na parte trabalhista. Alguma amiga tinha escritório, por exemplo, de advocacia. E aí, ela me pagava uma porcentagem para eu fazer a peça, pagava uma porcentagem para eu fazer a audiência. E aí, eu advoguei sim. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de advocacia também. Inclusive, fiquei 6 meses parada no meu estudo só advogando, que foi muito enriquecedor também na minha trajetória. E aí, gente, o que eu fiz pro TRT9? Pro TRT9, eu falei, eu não vou deixar mais a questão aberta me pegar. Eu vi que eu tava indo bem nas fechadas e a aberta tava sempre me pegando. Quando eu ia estudando direito do trabalho e processo do trabalho, eu sempre notava alguns pontos da matéria que eu falava assim, acho que isso pode cair. Acho que isso pode cair, parece com questão aberta. E aí eu comecei a fazer esses resumos que eu até coloquei aqui pra vocês verem. Tipo assim, eu vi aqui, ó, aviso prévio. Colocava tudo sobre aviso prévio. E fazia esses resumos. E eu li na véspera da prova. Era só pra questão aberta isso aqui. Li no dia da prova. A prova foi à tarde, eu li de manhã todos os meus resumos. E um dos resumos que eu tinha era do tema da questão aberta do TRT9. Tava tudo fresco na minha memória. Eu sabia todas as espécies de preclusão. Caíram todas as espécies. Eu sabia todas as espécies. E aí, eu fui super bem na questão fechada também. E falei, pronto, TRT9, lá vou eu. Será o meu TRT. Quando saiu o resultado, então eu tava esperando uma boa classificação. Na minha concepção, eu tinha ido muito bem na aberta e eu já tinha visto que eu tinha ido bem na fechada. E aí, eu fiquei muito ansiosa esperando ficar entre os 10 primeiros no TRT9. Só que, de novo, não foi assim que aconteceu. Eu não fiquei mal, mas não era o que eu esperava, porque eu estudava muito, eu me dedicava muito pra dar certo esses concursos de analista.
E aí, o que aconteceu? Eu fiquei em 56º lugar. E foi uma decepção pra mim, porque eu sabia que eu ficando nessa colocação, eu não seria nomeada tão rápido. E não fui, até hoje. E aí foi outra decepção, porque eu tinha ido bem, eu não concordei com a correção na época da minha questão aberta. Mas assim, gente, isso sempre acontece, tá? Sempre vai acontecer da gente não concordar com alguma correção ou outra. E isso aconteceu comigo. Eu não concordei com a correção, fiquei muito frustrada, mas passou. Tem coisa que às vezes acontece na vida, a gente vai entender mais pra frente, né? Não parei de estudar, continuei estudando, mas depois do TRT9 eu resolvi que eu não ia mais estudar pra analista. Eu fiquei muito chateada com todos os concursos de analista que eu prestei, com toda a frustração que eu tava tendo. Eu tava indo bem em prova de juiz. Falei, quer saber? O meu objetivo é ser juíza. Tá na hora de eu começar a me dedicar a ser juíza. E aí, deixa eu ver aqui... Aí depois eu fui prestar, chegou no ano de 2016. Em 2016, eu prestei no comecinho do ano TRT2 de novo, para juiz do trabalho. E fiquei por 1 ponto no corte. Fiquei de novo chateada, 1 ponto, meu Deus. Mas fiquei por 1 ponto. Depois disso, eu prestei juiz do TRT4. E eu passei para a segunda fase. Aí eu estudei, mas essa foi uma fase da minha vida. O ano de 2016 foi um ano muito difícil para mim. Aconteceram alguns problemas na minha família, problema de saúde. E eu estudava muito pouco. Eu estudava em torno de 4 a 6 horas por dia. Eu não rendia. Foi totalmente diferente dos meus 2 primeiros anos. E aí eu comecei a estudar. Eu tava estudando, fiz a segunda fase do TRT4 para juiz, mas assim, juntou com essa fase difícil da minha vida e juntou com o fato de eu não ter ainda a prática jurídica, eu não me dediquei tanto, mas eu estudei. E fui prestar. Prestei a prova e não passei na segunda fase. Não tive minha sentença corrigida. Eu tirei 4, 5 e 5 de cada examinador e precisava tirar 6. E aí, era uma fase que eu podia ter ficado mais animada, porque não foi uma nota tão ruim, mas eu tava muito, muito desanimada de estudar. E uma semana depois, apareceu pra mim uma oportunidade de trabalho no escritório para eu ser advogada trabalhista. Apenas advogada trabalhista. Aqui eu vi que alguém falou 6 horas é pouco. Pra mim era, porque eu me dedicava só aos estudos, tá? Então eu ficar o dia inteiro, eu ficar só 6 horas do meu dia estudando era pouco. Já que a advocacia era muito esporádica pra mim. Eu fazia aquelas parcerias que eu falei, minha prioridade era estudar. Então, eu passar 6 horas do meu dia só estudando, pra mim era muito pouco. Eu sei que pra quem estuda, pra quem trabalha, gente, pra quem trabalha 6 horas tá ótimo. Inclusive, é uma coisa que hoje eu vejo, que eu ficava às vezes 10 horas estudando e eu não estudava com tanta qualidade assim, tá? E hoje eu vejo que dá pra estudar em 5 horas com uma qualidade que às vezes eu não estudava com 10. Eu ficava distraída, pegava celular. Eu demorei pra aprender a não pegar celular na hora que eu tava estudando. Então, fiquem tranquilos aí que a maioria das pessoas que passa, trabalha e estuda 6 horas por dia, tá? É porque como eu realmente não estava por conta de trabalhar nesse período, tá? Então, 6 horas naquela época pra mim não era tanto, já que eu só me dedicava a isso, principalmente. E aí, então, o que aconteceu? Eu tava naquela fase difícil, que eu não tava muito bem, não tava estudando tanto. Eu estava por conta de estudar e não estava... Minha mãe, gente, vou contar pra vocês só pra justificar por que 6 horas pra mim era pouco. Minha mãe trabalhava 3 períodos. Ela tinha 3 empregos pra dar conta de me manter, principalmente estudando. Ela tinha 3 períodos de trabalho. Ela saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11 horas da noite. Imagina ela trabalhando pra eu ficar só estudando e eu simplesmente ficar 6 horas só estudando. Ficar o resto do meu dia sem fazer nada. Não dá, né? E aí... eu tava numa fase desanimada e resolvi... Chegou essa oportunidade de emprego, que foi minha amiga Laurene, que arrumou pra mim. E ela, no escritório, que eu seria apenas advogada trabalhista, que era o que eu gostava. Minha mãe é advogada, inclusive. Ela tem um escritório. Só que eu, às vezes, auxiliava na parte trabalhista, mas já tinha advogada específica trabalhista. Por isso eu não fazia por lá. Tanto que na minha comprovação de prática jurídica eu nem usei nada que eu fiz no escritório da minha mãe. Era tudo de prática jurídica com as parcerias que eu fazia, porque eu gostava de fazer só área trabalhista. E aí surgiu essa oportunidade de ser empregada advogada. E assim eu fiz. Comecei a trabalhar. Na época a Sofia, minha amiga, até falou assim pra mim que...
eu tava louca de advogar, que eu tava passando, tava indo bem em prova de juiz, o que eu ia fazer, começando a advogar, parar de estudar, mas eu realmente precisava disso. Eu tava numa fase que eu tava precisando trabalhar, me dedicar mais a isso, ter essa experiência profissional, e eu já estava desanimada um pouquinho de estudar. E aí, o que eu fiz? Ai, peraí que eu desconcentrei lendo comentários. Eu aceitei o emprego de advogada na área trabalhista, e nos meus planos ia dar tudo certo. Eu ia continuar estudando e trabalhando. Eu ia fazer isso que a maioria das pessoas faz. Estudar 6 horas, mais ou menos, por dia e trabalhar. Só que eu não consegui me adaptar. Na primeira semana, eu levava marmita pro escritório para não perder tempo na hora do almoço. Eu comia na hora do almoço, lendo no computador alguma coisa, estudando, e depois eu também ficava até mais tarde. Minha mãe saía da faculdade 10h30, que ela dava aula até 10h30. Eu ficava até mais tarde, até 10h30 no escritório, estudando pra não perder o tempo de deslocamento até minha casa. Isso que eu moro no interior. Eu demoro 15 minutos pra chegar em casa, mas eu fiz isso, porque eu falei, eu vou estudar, não vou deixar a advocacia atrapalhar meus estudos. E aí, não deu certo. Eu ficava muito cansada. O escritório sugava todas as minhas energias. Todas. Eu ficava extremamente cansada. Era só eu que cuidava da parte trabalhista. E eu chegava em casa, eu só queria saber de descansar, de tão cansada que eu ficava. Então, o que aconteceu? Eu não estudei. Fiquei 6 meses parada. Meu estudo, aquele meu programa de estudar durante o trabalho, durou apenas uma semana. Depois eu parei. E realmente foi um momento que eu me dediquei apenas à advocacia. Depois eu resolvi, no começo do ano, parar de advogar. Parei de advogar e voltei a estudar. Falei, não, é isso que eu quero. Eu ia para as audiências, eu sempre amei fazer audiência. Pra mim, a melhor parte é fazer audiência. Eu amo a justiça do trabalho, amo estar lá com as partes, eu gosto muito disso. E quando eu fazia audiência, eu fazia muita audiência quando eu tava advogando, eu ficava emocionada no meio da audiência. E eu olhava pra juíza e falava, é ali que eu quero estar. E aí foi isso, eu falei, não, preciso voltar a estudar, é o que eu amo, é o que eu quero fazer. Eu gostava de advogar, tá, gente? Eu era feliz na advocacia, mas eu via a juíza e falava, não, é ali que eu quero estar. E eu também, às vezes, era um pouco frustrada com a advocacia, porque geralmente eu advogava pra empresa, e eu via muita injustiça acontecendo nas empresas que eu advogava, tá, gente? Então, assim, eu acabei não dando muito certo ali naquela situação que eu tava de advogar para algumas empresas. E às vezes me dava vontade de chorar na audiência, de dó do empregado fazendo um acordo péssimo para ele. E eu falei, não, eu preciso ser juíza para não deixar fazerem esses acordos. E aí eu voltei a estudar. Que eu voltei a estudar, eu tava ali, o que eu vou fazer agora? 6 meses parada, meu material, como eu disse, meu método de estudos não tinha revisão, eu usava aquele mesmo material de sempre, desde o começo. Li a mesma coisa e eu já tava cansada dele. Falei, não quero, ele já tá desatualizado, já deve ter um monte de coisa diferente. Não quero mais esse material. Preciso de uma coisa nova. Até que a Sofia, minha amiga, veio com a solução pra mim dos meus problemas, que foi os ciclos. Em 2017, eu comecei a fazer ciclos. E aí, eu apaixonei no método. Na hora que ela me contou como funcionavam os ciclos, na hora que ela me contou... eu vi alguém me chamando de imparcial. Não sou imparcial, não. Era a situação que eu tô descrevendo aqui mesmo, tá? Na situação, eu entendia o que tinha acontecido, já que eu era advogada da empresa. Não tinha nada de imparcial. Eu, inclusive, advogo pra empresa, já consegui fazer em procedência total, porque a empresa tinha razão. Então, tudo depende da parte que eu tô advogando. Então, o que aconteceu? Gente do céu, vou parar de ler aqui. A pessoa falou que eu sou sentimentalista. Eu sou mesmo, mas eu uso isso pro bem, tá? Eu uso isso pro bem. E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer os ciclos, que foi um método que a Sofia me falou como funcionava, e eu apaixonei no método dos ciclos, porque eu vi que o que eu fazia durante todo o meu estudo era uma FUC. Isso aqui, olha, hoje eu considero que era minha FUC, mas que eu demorei muitos anos pra fazer. Hoje em dia eu acho que se eu tivesse começado a estudar desde o princípio com os ciclos, eu teria tido um estudo mais eficiente. Eu demorei muitos anos pra fazer essa apostila. E aí, eu vi que isso aqui é uma FUC. E aí eu vi, meu Deus, eu vou fazer agora a FUC no computador, ela vai ficar organizada. Isso aqui era extremamente desorganizado, todo cheio de rabisco. Falei, agora
eu vou fazer o que eu já fazia, mas de uma forma extremamente organizada, e vou fazer revisão. E na hora que a Sofia me contou como funcionavam as revisões, eu fiquei apaixonada, porque eu nunca tinha feito revisão. Como eu tinha falado, eu acabava estudando a mesma coisa, mas porque eu sempre estudei de uma forma meio superficial e dava tempo de fechar o edital, voltar, fechar o edital, voltar. E era assim que funcionava. E aí, quando eu entrei pros ciclos, eu comecei a estudar tranquila pros ciclos. Falei assim, próximo concurso de magistratura, o MPT, eu vou prestar. Saiu o concurso do MPT. O MPT. E aí, eu fui prestar MPT. Foi em agosto. Eu comecei os ciclos em fevereiro, fiz os ciclos perfeitamente. Quando saiu o edital do MPT, eu comecei a apressar os meus ciclos. Eu fiz o curso tradicional, tá, gente? Eu comecei a apressar meu ciclo para conseguir fechar as partes principais do edital do MPT até a prova. E foi o que aconteceu. Eu consegui fechar até a prova as partes principais. Eu gosto até de falar assim, um exemplo, eu gosto até de citar o quanto é importante a gente se dedicar muito à parte base do concurso, mostrando a minha experiência. Eu fui para a prova do MPT sem estudar direitos humanos e sem estudar direito internacional. Por quê? E não me fez falta, porque eu tinha uma base boa do restante. E como eu estava apressada ali para estudar, para terminar o edital com os ciclos, eu acabei deixando mesmo de lado direito internacional e direitos humanos. Mas eu fui bem no MPT, fiz 76 pontos e a nota de corte foi 70. E aí eu passei para a segunda fase do MPT. E quando eu fui estudar para o MPT, eu estudei pelos ciclos, tá? Eu continuei fazendo os ciclos normais, igual eu disse, só dei uma apressada. E o que mais eu fiz? Eu também... Peraí que eu anotei aqui. Quando eu fui estudar para o MPT... aqui, o regime jurídico. Eu estudei regime jurídico do MPT por um curso que eu comprei do Ellison Miessa, tá? E aí eu estudei para o MPT dessa forma. Primeira fase, ciclos e o curso de regime jurídico do Ellison Miessa. E aí eu passei no MPT e quando eu vi que eu tinha uma nota boa para o MPT, pra ir pra segunda fase, eu falei com uma pessoa que eu conhecia no Instagram, que era a Flávia, mas ela não era minha amiga. Eu gostava do Instagram dela, que era Ao Vazio de Trabalho, agora é Parquet de Trabalho, porque ela passou no MPT também. E falei, Flávia, me ajuda, como eu vou estudar pra segunda fase do MPT? Ela me colocou num grupo do Instagram de pessoas que estavam fazendo resumo dos artigos dos examinadores. Quero até mostrar aqui. Eu fiz até uma apostila que eu imprimi todos os resumos dos artigos examinadores que a gente fez, olha. Fiz essa apostila. E quando eu estudei para o MPT, gente, foi o seguinte, eu não tinha condições financeiras para fazer cursos de segunda fase, de terceira fase. Eu tava super apertada financeiramente, e aí o que eu fiz? Eu estudei por meio desses artigos dos examinadores, peguei as coordenadorias, dei uma aprofundada no estudo das coordenadorias, estudando por material de Google mesmo, pelas discussões que a gente tinha no nosso grupo. Direto eles falavam de algum tema legal, aí eu ia lá, pegava esse tema, ia e pesquisava, porque eu sabia que eu não tinha condições de fazer os cursinhos, mas eu tava ali no jogo, eu queria ir bem na prova. E ao mesmo tempo, eu também fazia os ciclos, tá, gente? Estudando pra segunda e terceira fase do MPT, eu fazia os ciclos, porque eu estava estudando junto para analista do TRT-12. Eu tinha prometido que eu nunca mais ia prestar a prova de analista, mas eu não resisti a hora que eu vi o edital do TRT-12 e resolvi prestar. E aí eu estudava para analista do TRT-12 e para a segunda e terceira fase do MPT junto. E também, assim, eu considero que eu também estava para magistratura do trabalho, primeira fase, nesse período, porque quando eu estava estudando para analista do TRT-12, eu estava fazendo ciclos e fazendo esse estudo de magistratura. E aí eu fiz o TRT-12, prestei a prova do TRT-12, fiquei classificada em 35º lugar. Eu estudava até português nessa época, era uma loucura. Estudava tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a estudar para a segunda e terceira fase do MPT, eu fiquei apaixonada na instituição. Porque até então eu não conhecia. Como eu contei, eu queria ser juíza do trabalho. Eu não conhecia muito bem o MPT. Na minha cidade não tem MPT, então não é algo próximo da gente. Ninguém fez estágio do MPT na minha época, ninguém falava disso. Mas quando eu comecei a estudar, comecei a conhecer a instituição, eu fiquei muito apaixonada. Eu já até contei um pouco no meu Instagram que eu chorava estudando. A pessoa que falou que eu sou sentimentalista vai falar isso de novo, mas enfim, eu chorava às vezes estudando e vendo questões sobre trabalho escravo. Eu realmente fiquei muito apaixonada no trabalho do Ministério Público do Trabalho.
Então, eu tinha muito amor no meu estudo. Eu estudei, então, fiz TRT 12, o analista, e 3 semanas depois foi a segunda fase do MPT e uma semana depois a terceira fase do MPT. Esqueci de contar um detalhe nisso. Eu estudava as peças por meio de peças que os meus amigos me passavam, que estavam estudando também, modelos, e também estudei por meio de ações civis públicas dos próprios procuradores que a gente tinha em PDF, que a gente pegava na internet e tudo mais. E depois, uma amiga minha, Fernanda, que na época viu que eu não estava fazendo curso de correção de nada, por falta de condição financeira, ela pegou e me deu 2 correções dela de peça do professor Eric. E o professor Eric concordou em deixá-la me dar de presente essas correções. E foi muito bom pra mim, porque foi a hora que eu treinei as peças. Eu já havia treinado mais, mas assim, pra correção do professor Eric, eu realmente marquei tempo, eu realmente treinei como se estivesse na prova. E a primeira correção dele, ele me elogiou e me deu uma nota acima de 5. E foi aí que eu falei, que eu pensei, eu tenho condição de passar nesse concurso. E aí, eu simplesmente fiquei no 12. Estudei muito, muito mesmo. Depois dessa correção eu gosto de falar que foi um divisor de águas na minha preparação no MPT. Porque até então eu achava que eu não tinha condição de passar no MPT, que era o concurso mais difícil do Brasil, as pessoas falavam isso. E foi aí que eu falei, não, eu sou capaz. E eu sempre tive muito perfil da instituição. Então, pra mim, foi mais tranquilo me identificar com as teses, com tudo isso. Então, eu prestei a análise do TRT 12, fiquei em 35º lugar. Depois, mais 3 semanas estudando só pro TRT, pro MPT, pra segunda e pra terceira fase. E eu continuava fazendo ciclos, tá, gente? Eu tirei aquele tanto de ciclos do começo, porque eu tinha 6 ciclos no começo. Eu tirei isso e adaptei ao MPT, ao estudo da segunda fase do MPT. E aí, eu fazia 2 ciclos nessa época. Fiz a segunda fase do MPT, fiz a terceira fase do MPT. Inclusive, a primeira questão do MPT era de princípios. E eu usei muito a FUC de constitucionalismo dos ciclos. Foi maravilhosa mesmo. E aí, eu passei na segunda fase do MPT e passei na terceira fase do MPT. Mas aí, depois da terceira fase do MPT, que eu só fui saber o resultado também depois de muito tempo. Depois da terceira fase do MPT, eu tinha 2 semanas para estudar para a primeira fase da magistratura do trabalho. E o que aconteceu? Eu fiquei 2 semanas estudando muito, fazendo revisões, pegava a FUC, fazia a revisão só dos links mentais, bem rápida. Peguei o CPC, li o CPC inteiro. E eu passei na primeira fase da magistratura com uma boa pontuação. Fiz 86 pontos de 100 e a nota de corte foi 70. E eu atribuo muito dessa boa pontuação aos ciclos que fez a minha base durante todo o ano de 2017, depois de ficar 6 meses sem estudar. E, além disso, atribuo muito aos ciclos, pelo fato de que, antes dos ciclos, eu prestava magistratura, cheguei a passar 2 vezes para a segunda fase, mas eu sempre passei muito colada no corte. E, quando eu fiz os ciclos, depois de ficar 6 meses sem estudar, fiz os ciclos direitinho. Quando eu cheguei na primeira fase da magistratura, estudando para a segunda fase, para a terceira do MPT, tudo junto ao mesmo tempo, eu fiz 86 pontos, porque eu consolidei aquele conteúdo quando eu estava estudando ali no começo do ano, fazendo o ciclo certinho, até o meio do ano, né? Eu consolidei aquele conteúdo. Então, atribuo muito aos ciclos essa minha boa pontuação na magistratura do trabalho. Então, eu passei na magistratura do trabalho e comecei a estudar para a segunda fase da magistratura do trabalho, a segunda e a terceira. Porque até então, já tinha feito a segunda e a terceira do MPT, estava esperando o resultado do MPT. E aí, eu fiz a segunda fase da magistratura do trabalho, a terceira, passei na segunda fase, ainda não saiu o resultado da terceira fase, mas eu passei na segunda também. E logo que saiu, logo depois da magistratura do trabalho, da segunda e da terceira fase, eu comecei a estudar para a prova oral do MPT. E aí foi meu estudo de prova oral, gente. É o seguinte, foi pra mim a pior fase, a fase mais difícil de todas foi a fase oral, porque é uma fase que o emocional tem que estar ali, assim, 100% controlado. E como eu disse lá, o nosso colega, eu sou sentimental. Então eu aprendi a controlar meu emocional nesse momento. Foi muito difícil pra mim essa parte, mas eu vou contando aos poucos, deu tudo certo. Primeira coisa que eu fiz pra prova oral. Eu fiz o curso da Isabel Guedes em Brasília.
Foi um curso de preparação de fonoaudióloga. Às vezes as pessoas falavam pra mim que eu tinha a voz meio mole. Então melhorou bastante. Várias pessoas depois comentaram: "Ai, você melhorou muito seu jeito de falar, tá mais mulher", e fez diferença mesmo. E aí, depois da Isabel Guedes, eu viajei pra Disney. Eu fui pra Disney, não dava pra cancelar a viagem, eu ia ter... Quem tava pagando minha viagem era minha sogra. Ela ia ter um prejuízo financeiro gigantesco se eu cancelasse a viagem. Não deu pra cancelar. Fiquei 10 dias fora. Com a consciência extremamente pesada, mas falei, já que eu tô indo, eu vou aproveitar. E aproveitei. E aí, quando eu voltei da Disney, falei, meu 1º de janeiro vai ser estudo totalmente intenso, imersão total, que eu vou passar nessa prova oral. Eu, gente, eu não passei a virada do ano com meu namorado. Eu passei dormindo. Acho que a minha consciência estava tão pesada de eu ter viajado durante o estudo da prova oral, que eu simplesmente falei, eu não vou passar a virada do ano. Passei dormindo, porque eu falei, dia 1º eu vou estudar muito. E aí comecei. Como eu estudei para a prova oral? Eu fiz ciclos, usei minhas FUCs, já estavam todas marcadas, fiz a revisão dos links mentais, fiz os ciclos, só que eu não fiz 6 ciclos também, porque eu tinha muitas outras coisas para estudar junto e não ia dar tempo. Eu fazia 2 ciclos, eu que adaptei o meu estudo e fiz 2 ciclos. E aí, estudava pelas FUCs dos ciclos, meus links mentais que já estavam todos marcados. Por isso que a gente gosta de falar, a FUC vai servir pra gente estudar desde a primeira fase até a prova oral. E foi assim que eu fiz. Usei durante toda a preparação do concurso. E aí eu li as FUCs, fazia os ciclos, 2 ciclos, porque eu tinha 1 mês e 20 dias até minha prova, era muito pouco tempo, eu precisava apertar o passo. Estudei pelos materiais aqui, que são os resumos dos examinadores, que iam estar na banca oral, então era sempre bom falar alguma coisa que eles gostassem, né? E quem tava na minha banca da prova oral era o Godinho, então pra mim isso já era maravilhoso, pelo fato de que eu sempre estudei pelo Godinho. Ah, eu não citei isso durante o que eu disse da minha preparação. Mas o Godinho eu também nunca li capa a capa, tá, gente? Eu pegava os pontos que eu sentia necessidade na parte trabalhista. Nunca cheguei a ver capa a capa o livro do Godinho. Agora que eu passei, já vou comprar o próximo livro do Godinho e vou me dar esse prazer de ler o livro dele capa a capa. Uma coisa que eu fiz de diferente no meu estudo da prova oral foi isso aqui, olha. Eu fiz esse caderninho que eu coloquei, assim, alguns textos chave, assim, introduções de alguma pergunta que podia me fazer. Aqui tem trabalho portuário, discriminação, tráfico de pessoas, greve, Ministério Público. Eu fiz esse caderno pra estudar na véspera da prova, pra eu ter organizado. Tem pouquinha coisa aqui, só do que é principal mesmo, pra eu ler um dia antes no dia da prova, na verdade. Ia depender do horário da minha prova, né? Como foi à tarde, eu li de manhã. E eu fiz esse caderninho que ia me dar uma base pra responder as perguntas na prova oral, fazer uma introdução, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiz isso. Li esse caderninho no dia da minha prova oral e, inclusive, me perguntaram o que era boa-fé objetiva. E na hora eu tinha meu caderninho que tinha lá boa-fé objetiva, subjetiva. Tinha mais umas cerejinhas do assunto que eu tinha lido no dia e foi ótimo pra mim. Lógico que assim, eu ia dar conta de responder, gente, mas como eu li no dia, tava fresquinho na minha mente. E aí, eu estudei pra prova oral, fiz um cursinho daqueles presenciais, sabe? Aqueles que a gente tem uma banca simulada. Fiz esse cursinho, fiz só um, porque eu não tinha condição financeira de fazer mais também. Os cursos são bem caros, mas eu vi que não é necessário fazer mais de um também, tá? Não tem essas necessidades, a gente fica numa ansiedade pra fazer tudo, pra não perder as coisas. E no final das contas não tem necessidade de sair fazendo tudo que vê pela frente. E aí eu então, na prova oral, estudei pelo material dos ciclos, as FUCs, lendo os links mentais da forma mais rápida possível, pra fazer toda aquela revisão, porque o estudo de prova oral é um estudo horizontal, tem que saber de tudo um pouco, pode cair qualquer ponto. E na minha prova oral tinham 4 folhas de pontos, não dava nem pra ler antes. Na hora que sorteou, eu peguei, tinham 4 folhas, falei, não dá nem pra eu saber o que vão me perguntar, pode perguntar qualquer coisa, né? E além disso, eu fiz treinamento por Skype com professores, procuradores do trabalho. Eles faziam perguntas bem específicas do Ministério Público do Trabalho, por isso eu optei por fazer com esses professores, que são procuradores. E foi depois, assim, de um mês, mais ou menos, que eu comecei a sentir minha evolução para a prova oral. Até então, eu ainda estava ali tentando, não estava saindo tão bem minhas respostas, eu ainda estava meio travada.
E depois de um mês, lá no começo de fevereiro, acho que foi um momento ali divisor de águas, que eu realmente mudei muito. Então, gente, prova oral. Quem tem medo de falar, eu era uma pessoa que eu não gostava muito de falar em público. Quem tem medo de falar, o treino faz com que você supere seus obstáculos. E quando eu vi que se eu treinasse, eu ia conseguir, eu fui e treinei muito, muito, muito mesmo. Eu e a Flávia, que também passou no concurso, a gente mandava áudio toda hora. Eu mandava pergunta pra ela mandava pergunta no WhatsApp, a gente respondia. E era muito, muito, muito treino. Muito. E eu fiz os treinos no Skype. Eu fiz 7 no total, treinos no Skype, com o professor, de 1 hora cada treino. E foi muito bom, tá? Eu considero que foi muito bom. Mas não precisa sair fazendo todo o curso presencial que vai pela frente, gente. Cada curso presencial é uns 2.000, 3.000 reais. Não sinto essa necessidade. A prova oral é muito mais uma questão da gente estar bem com a gente mesma. E eu fiz terapia também nesse momento, pra me sentir mais segura, o que foi ótimo. Eu fiz aquela terapia que é cognitivo-comportamental, que ela procura um resultado mais rápido. E foi muito, muito bom pra mim. Eu cheguei lá no meu primeiro dia, super insegura, e no último dia, que foi na semana da minha prova, eu tava extremamente iluminada e segura. Eu tava muito bem, eu era outra pessoa. Minha terapeuta falou: meu Deus, você é outra, Júlia, você é outra. Você vai ser aprovada. E aí, eu fui pra Brasília fazer minha prova, fiquei 3 dias isolada, sem conversar com a minha mãe, sem conversar com meu namorado. E aí, eu só conversava com os próprios candidatos do concurso. E aí, eu fiz a prova, depois de 3 dias isolada, e no dia da prova foi maravilhoso. Foi iluminado. O Ministério Público do Trabalho, gente, quem quer prestar, venha pra cá. É muito maravilhosa a instituição. Eles foram perfeitos com os candidatos. Eles receberam a gente igual rei e rainha. Colocaram a gente numa sala maravilhosa, com um banquete. O Procurador-Geral do Trabalho foi lá, conversou com a gente antes da prova. Falou que quer ver a gente brilhar, sabe? Que sabe que a gente tava ali preparado. Então, prova oral, a questão é a seguinte. Se você chegou até lá, é porque você tem capacidade. Você não tá ali à toa. Eu cheguei um momento a pensar que eu era uma fraude, que eu tava ali por sorte. Depois eu falei, gente, que sorte é essa de alguém que estuda 4 anos, né? Não é tanta sorte assim, é muito trabalho, muita dedicação. E na hora da prova, a banca foi um amor de pessoa. A banca foi um amor comigo. Comigo e com todos os candidatos. Todo mundo ficou maravilhado com a banca. Eles estavam ali realmente pra tratar a gente como pessoas mesmo, não pra ficar brigando com a gente e deixando a gente sob pressão, deixando a gente desestruturado. Foi ótima a prova. Eu saí extremamente feliz. Eu não sabia se eu ia passar ou não, mas eu saí tão feliz pelo fato de que eu consegui. Que eu consegui fazer uma prova com dignidade, que eu consegui fazer uma prova bem, que eu respondi as perguntas. Então, pra mim, isso já era uma superação muito grande. E foi isso, gente. Depois eu fui aprovada no MPT e hoje estou nos ciclos, muito feliz, enquanto eu não sou nomeada no MPT. Estou trabalhando aqui. E é um curso que eu acredito muito. Eu vi resultado de uma amiga minha que ficava longe do corte, a Sofia. Se alguém quiser pegar a live dela é maravilhosa. É uma história de concurso totalmente diferente da minha. É até legal a gente falar isso, gente. Cada pessoa tem uma história no concurso. A dela, por exemplo, é completamente diferente da minha. E ela passou no Ministério Público de Minas Gerais. Hoje ela é promotora de justiça. E foi ela que me indicou os ciclos, inclusive. E assim, o Ciclos é então um curso que eu acredito muito pelo fato de que foi maravilhoso pra mim. Fez com que eu conseguisse conciliar vários concursos ao mesmo tempo. Eu tô esperando, inclusive, o resultado da sentença da magistratura agora. Se Deus quiser, vou voltar a estudar. Mas não sei também, eu tô meio insegura com essa sentença. Mas o Ciclos é um curso que fez muito bem pra mim, fez com que eu disparasse do corte, e antes eu era muito colada no corte. Já a Sofia ficava longe do corte, fez com que ela também disparasse do corte depois que ela entrou pros Ciclos. Então, é um curso que eu tô muito feliz em fazer parte, porque eu acredito no método. Eu fui aluna, há um mês eu era aluna, e talvez serei ainda daqui pra frente, se Deus quiser, estudando pra prova oral, que eu vou continuar nos ciclos. Então, isso é basicamente o que eu tinha pra falar da minha preparação, gente. Acho que eu não deixei de falar nada. Alguém tem dúvida? Tem alguma pergunta pra fazer? Acho que não tem dúvida, né?
Como fazer a terapia? É uma psicóloga daqui da minha cidade, de Uberaba, que faz essa terapia. Inclusive, a Sofia fez também. Minha mãe faz, que eu cheguei a comentar que minha mãe ficou doente em 2016, por isso ela começou a fazer essa terapia. E a minha mãe faz com ela. Indiquei pra Sofia, minha amiga, que passou no MP de Minas, ela fez. Aí a Sofia falou pra mim, Júlia, você vai investir em terapia nesse momento. Você tá sem dinheiro, tem que escolher alguma coisa, investe em terapia. Prova oral é psicológico. E é mesmo, gente, é muito psicológico. Graças a Deus eu consegui me preparar pra isso. E meu psicológico tava muito, muito, muito bom. Eu tava totalmente controlada na prova oral. Eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo em paz. Isso é muito importante. Como funcionam os ciclos? Os ciclos são ciclos de revisões que você vai rever a matéria em determinado período de tempo. A gente faz um cronograma para você, de acordo com o que você responde no questionário, de forma personalizada. E aí você vai ter revisões. Cada pessoa, a depender do tempo que ela tem disponível para estudar, tem uma quantidade de ciclos. Por exemplo, tem aluno que tem 3 ciclos, quando tem menos tempo para estudar, e eu tinha 6 ciclos, por exemplo. Tá? Então, os ciclos são as revisões que a gente faz, e são feitas em determinados períodos de tempo que são estabelecidos de acordo com estudos científicos, para fazer com que você consiga armazenar aquele conteúdo. E eu simplesmente vi que funciona, porque estudando para a segunda e terceira fase do MPT, 2 semanas depois, fiz magistratura e fui super bem, depois de ter consolidado todo aquele conteúdo no começo do ano de 2017. Deixa eu ver. E os ciclos, então, além da gente fazer o cronograma com esses ciclos, e que são as revisões, a gente também tem a disponibilização de material, tá? Que é a FUC, que foi o que eu comentei, que eu descobri que eu fazia FUC durante todo o meu estudo, só que era uma FUC física, que hoje eu vejo que eu perdi muito tempo fazendo. Mas a gente tem a FUC no Word, que fica extremamente organizada, e foi a FUC que eu usei para estudar na primeira fase, até a prova oral, que quando eu precisava fazer revisões mais rápidas, eu revisava só os links mentais, só o que eu sublinhava. Era basicamente um resumo dentro da própria FUC, que a gente faz só sublinhando com os links mentais. E foi isso. Os ciclos é basicamente isso, mas se tiver mais dúvidas, depois a gente conversa mais um pouquinho, pode me mandar direct. Qual a minha preferência entre MPT e magistratura? Então, eu acabei me apaixonando muito no MPT. Hoje em dia é, pra mim, a melhor instituição que existe no Brasil. E eu sou muito apaixonada no trabalho do MPT, em tudo que o MPT faz. Eu me sinto muito mais vocacionada hoje a integrar o MPT do que a magistratura. Então, hoje eu dou preferência ao Ministério Público do Trabalho. Mas, como a gente nunca sabe o dia de amanhã, se eu passar na magistratura do trabalho, no unificado, que eu tô esperando o resultado da sentença, se eu passar, provavelmente vou ser nomeada antes na magistratura. E aí se eu ficar lotada num bom lugar, de repente na minha cidade, talvez eu pense entre um e outro. Mas meu coração vai doer se eu tiver que escolher, se eu acabar escolhendo pela magistratura, porque hoje realmente minha vocação maior é no Ministério Público do Trabalho. Mas, como eu disse, eu também gosto muito da magistratura. Eu fazia audiência e eu queria estar ali no lugar da juíza. Eu sou apaixonada no trabalho de juiz do trabalho também, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área trabalhista. O que me encanta muito é a área trabalhista. Tanto que eu gostei muito de advogar, sempre gostei de advogar. Ano passado eu peguei causas também, advoguei para algumas empresas durante a minha preparação. E inclusive tem post no meu Instagram, eu até fiz uma vez um post que eu tava atendendo uma empresa radialista. Então eu sempre advoguei, tá? E gostava de advogar, mas algo me puxava pra magistratura. E aí eu acabei conhecendo o MPT e me apaixonando muito, muito pelo MPT. E foi isso que hoje minha preferência é Ministério Público do Trabalho. Gente, eu tenho uma dificuldade pra ler isso, tá tão petitinha a letra. Tem mais alguma pergunta? Eu vi que o pessoal perguntou muito minha idade, 26 anos. Em junho eu faço 27. Meu Instagram é Vida Pregressa, @Vida Pregressa. Eu coloco lá bastante coisa. Contei lá minha trajetória, dou umas dicas. Quero me dedicar mais ao Instagram. Eu gosto muito de escrever, sabe? Gosto muito de escrever sobre assuntos, sobre experiências. Então eu vou me dedicar mais ao meu Instagram. Oi pra minha amiga Larissa Pacelli, futura procuradora do Estado de São Paulo. Gente, sobre concurso meio e concurso fim. Assim, pra mim,
deu certo, porque eu considero que estudar para analista do TRT fez com que eu ficasse muito focada. Eu estudava com alto rendimento durante todo o tempo de estudo. Só, como eu disse, só no ano de 2016 que eu fiquei um pouquinho desanimada, que foi justamente a época que eu estava estudando só para magistratura, e fiquei um pouco desanimada, juntou com um problema familiar de saúde, juntou tudo isso. Mas, pra mim, foi bom fazer concurso meio. Por mais que eu não tenha sido nomeada em nenhum concurso até hoje de analista, eu considero que foi bom por me manter muito focada. Me manter, assim, estudando bastante todo esse período. Se eu tivesse falado assim, não, eu só quero concurso de magistratura, não vou prestar analista, talvez eu teria estudado mais devagar, de uma forma mais lenta, sem muito estímulo. Talvez, me conhecendo, isso teria acontecido, tá, gente? Não tô falando que isso vai acontecer com qualquer pessoa. Até porque eu posso falar da Sofia, que foi minha amiga, que ela nunca prestou concurso meio, ela só prestou concurso fim. E deu super certo pra ela. Na minha característica, como pessoa, talvez não teria dado certo. Talvez eu teria sido mais lenta pra estudar se eu tivesse escolhido não prestar analista. Então fez muito bem pra mim. Mas é uma coisa muito individual, é de cada um. Concurso de analista, você tem que pensar muito bem. Você quer mesmo ser analista? Porque eu tinha o sonho de ser analista. Hoje em dia, se me chamar antes do MPT, eu tô querendo ser analista também, gente. Juro que eu pensei em prestar TRT15 de novo. Então, vem muito disso, de vontade, de sonho de ser analista. Às vezes a pessoa também não tem vontade de ser analista, quer só ser juiz. Eu tinha muita vontade de ser analista, muita. Ainda tenho, inclusive. TRT9, se quiser me chamar, tô à disposição. Que mais? Então é isso, gente. Concurso meio, concurso fim é muito pessoal. Pra mim deu super certo, mas ao mesmo tempo você tem que parar pra pensar se é isso mesmo, porque a gente tem que estudar português, como eu já ressaltei, português é muito importante. Mas olha, eu posso falar uma coisa, fez muito bem pra mim estudar português pra concurso de magistratura e MPT, tá? Fez muito bem. Porque por mais que a gente seja bom em português, tenha uma base boa, acaba que a gente descobre uns errinhos de português aí no meio do caminho. Que foi bom pra mim, foi muito bom. Então, mas é isso, tem que parar pra pensar. Fala da academia. Sobre academia. Eu fiz academia durante todo o ano de 2017. Comecei em 2016. Sou daquelas que eu antigamente fazia academia três meses no ano só na época do final do ano pra ir pra praia. Mas em 2016 eu fiz academia, 2017 também. Eu tive umas interrupções aí, às vezes por falta de condição financeira também, porque eu fazia uma academia que não era muito barata, mas era academia que eu gostava. E aí, mas eu sempre fiz academia, tá, gente? A Sofia, inclusive, fazia todos os dias da semana. E era muito bom. Eu fazia 6 horas da manhã, a Sofia fazia comigo, que passou no MP de Minas. A gente fazia juntas aqui em Uberaba. Todo dia, 6 horas da manhã. Acordava 5h30 e ia pra academia. E foi muito bom pra mim. Muito bom mesmo. Inclusive, quando a Sofia fez inscrição do MP de Minas, ela falou assim, que ela fez a promessa de que se ela passasse no MP de Minas, ela ia pagar a minha academia, até eu ser aprovada no concurso. E aí ela passou no MP de Minas e ela cumpriu a promessa dela. Ela pagou 2 meses de academia e depois eu fui aprovada no MPT. Bom, que bom que ela pagou só 2 meses. Foi bom, no final das contas. Mas é isso, façam exercício físico, tá, gente? É muito bom pra estresse, pra tudo. Disposição do corpo durante o dia muda totalmente. O dia que eu tinha academia, eu era outra disposição, em relação à época que eu fiquei meio parada. Mas durante a prova oral, eu voltei, foi a época que a Sofia voltou a pagar, que a Sofia pagou a academia pra mim. Eu voltei a fazer academia e foi muito bom pra mim. Eu tava numa época de ansiedade, no começo eu tava com insônia também, e depois que eu voltei pra academia, acabou a insônia. Nunca mais tive insônia, eu dormia igual uma pedra, mesmo na época do estudo da prova oral. O único dia que eu tive insônia pra prova oral foi um dia antes da minha prova, que a minha prova era à tarde, e eu acordei 3 horas da manhã. Não consegui dormir mais, foi o único dia de insônia. O resto, toda a preparação eu dormi muito bem, e eu atribuo muito disso à atividade física. Estudei pelo material do ciclo, sim, e eu complementava o material do ciclo de Direito do Trabalho
de direito do trabalho, processo de trabalho não, só de direito do trabalho eu complementava com o Godinho, tá? Inclusive, às vezes nos atendimentos eu mostro pro pessoal minha FUC de direito do trabalho, sempre tem lá assim, Godinho, porque eu sabia que o Godinho era da minha banca, no MPT, e aí eu sempre complementava com ele, além do Godinho ser o mestre da área trabalhista atualmente, né? Então, eu sempre complementava com ele, minha FUC de direito do trabalho. As outras eu não costumava complementar com doutrina. Eu complementava com jurisprudência mesmo, porque as FUCs do ciclo, gente, são extremamente completas, extremamente completas. Era mais a trabalhista que eu complementava pelo fato de que juiz do trabalho, Ministério Público do Trabalho, a gente tem que saber muito de direito do trabalho, a gente tem que aprofundar mesmo no assunto, e aí eu aprofundava. Sim, eu estudava no final de semana, estudava sempre no final de semana. Só em algumas épocas que eu não tinha edital aberto durante minha preparação, aí eu não estudava. E, gente, eu sempre tive uma... Gente, voltou? Gente, parou. Eu não sei se eu consegui salvar o vídeo. Eu cliquei pra salvar, mas não sei se deu certo. Eu tava falando sobre... Ai, eu até esqueci o que eu tava falando, gente. Eu lembro de uma pergunta que falou pra eu falar sobre lei seca, né? Sempre li muita lei seca, sempre. Inclusive, nos ciclos, tem o ciclo de lei seca, que é o ciclo 2. Então, eu sempre lia lei seca todo santo dia. E a matéria que eu mais lia lei seca de todas sempre foi processo civil, gente. Processo civil, véspera de prova, eu sempre lia o CPC inteiro, sempre. Na magistratura do trabalho, inclusive, eu li o CPC inteiro durante 10 dias antes da prova, da primeira fase do unificado, e fez muita diferença, viu? A processo civil foi a matéria que o pessoal foi mal, que o pessoal mais reclamou, e eu fui bem porque eu tava ali com o CPC fresquinho. É sempre bom ler muita lei seca também. O ideal é a gente sempre se conhecendo, tá? Eu fazia o ciclo certinho e eu via que tinha uma deficiência, por exemplo, em lei seca de processo civil. Eu não conseguia armazenar tão bem aquilo. Então a gente tem que se conhecendo. Eu pegava e tirava 10 dias antes de toda a prova pra ler o CPC. Então a gente tem que se conhecendo, tá, pessoal? É muito importante a gente sempre adaptar da forma que se dá melhor pra gente. E nos ciclos a gente sempre lê lei seca. Todo dia no ciclo 2, lei seca. É muito importante. E quando eu estudava pra analista, eu lia muita lei seca. Civil, praticamente não estudei doutrina de civil. Era praticamente só lei seca. Eu pegava a doutrina pra pontos casuais e era mais a apostila mesmo do cursinho. E às vezes pontos casuais de doutrina mesmo. Era muito mais lei seca. Só a gente pegar pegar provas anteriores de analista, a maioria das questões cobram lei seca. Gente, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma dúvida? Senão eu já vou encerrar pra todo mundo aproveitar o domingo. Quanto tempo terminou o ciclo tradicional? Eu não cheguei a terminar, tá? Como eu contei, eu comecei no começo de 2017 e o que eu fiz? Eu estudei até a primeira fase do MPT com os meus ciclos, seguindo aquela ordem desde o começo. E aí eu corri pra completar o que era mais importante no MPT. Então, assim, eu não fiz, por exemplo, não completei o tradicional, eu falo que eu não completei porque eu não fiz, por exemplo, o estudo de tradicional no caso de direitos humanos, de direito internacional. Eu não consegui fazer aquela sequência de substituição, não deu tempo. Mas, como eu disse, não fez falta não estudar internacional e direitos humanos. Por isso é tão importante a gente fazer aquela consolidação da base no nosso estudo. Não estudar com pressa, gente, não dá pra estudar com pressa, a base é muito importante. E eu consegui bem nessas provas, no MPT, por exemplo, sem estudar internacional, sem estudar direitos humanos, porque eu tinha uma base muito consolidada de direito constitucional, de direito administrativo, de direito do trabalho, processo do trabalho, civil e processo civil. Então é muito importante a gente pensar na consolidação dessa base, das matérias principais, tá? Estudar com tranquilidade. Ah, lembrei o que eu tava falando antes de acabar o vídeo. Eu sempre tive muito equilíbrio em toda a minha trajetória, tá? Eu advoguei, então eu dei também um tempo, uma prioridade, não prioridade, eu também dei uma atenção pra minha vida profissional, que fez com que eu crescesse muito como pessoa também. Inclusive, gente, passei por tanta coisa na advocacia também. Uma vez um cliente falou pra mim que era pra ir um advogado homem na audiência. Então, assim,
acontece muita coisa e tudo isso fez parte da minha experiência de vida e faz com que eu seja hoje essa pessoa que eu sou depois de passar por tantas coisas. Depois de passar por um estágio que explorava a mão de obra ilícita, e também sofri bastante na advocacia, cliente gritando comigo, mandando em homem fazer audiência, mandou o advogado criminalista fazer audiência porque eu era mulher. Então, assim, tudo fez parte da minha trajetória. Eu advoguei, eu estudei muito. Como eu disse, eu estudava muitas horas quando eu estava só dedicada ao estudo, porque tinha toda aquela situação de eu estar dedicada principalmente aos estudos. Mas como eu disse, gente, quem estuda 4 horas por dia, 6 horas por dia, o estudo com qualidade é o que importa, e não a quantidade, tá bom? É a qualidade que importa sempre. A Flávia, minha amiga, que é uma pessoa que eu admiro totalmente, que passou no MPT, trabalhava, ela era analista do TRT e passou no MPT estudando poucas horas por dia. O que importa é a qualidade do seu estudo, tá? E eu sempre tive uma vida social tranquila. Eu namoro há 7 anos. Eu sempre passeei, sempre fui a show, sempre viajei. Casamento era quase todo final de semana. Então, assim, eu vivia também, tá, gente? É muito importante ter equilíbrio em tudo. Tudo na nossa vida. Quando a gente vive com tranquilidade na trajetória, a trajetória é muito, muito, muito mais tranquila. E eu gosto até de falar isso pras pessoas. Muita gente fala assim pra mim: parabéns, Júlia, você passou, você sempre foi muito esforçada. E eu sempre não gostava dessa palavra, esforçada, porque eu associo o esforço a algo ruim. E a minha trajetória foi tão boa, eu sempre gostei tanto dela, eu sempre estudei com alegria, com gratidão. Isso é muito importante, a gente sempre fazer aquilo com amor, fazendo aquilo com dedicação, almejando o cargo pelo que o cargo é e não pelo salário do cargo, tá bom? Isso é muito, muito importante. Por isso que eu falo, eu no MPT sou muito voltada a escolher o MPT, mesmo indo pra tão longe da minha família, pelo fato de que eu tenho muito amor pelo cargo. E é isso é muito importante, foi isso que fez com que a minha trajetória fosse tão boa, tão feliz, tá? Sempre foi muito feliz, com muito equilíbrio, fiz academia, passeava, namorei, viajava pra casamento, fui pra Disney na prova oral. Então, assim, gente, dá pra conseguir conciliar quando a gente é dedicado. Nossa. Aí, gente, namorado ligando. Ele não sabe que eu tô na live. Mas, enfim, é muito importante a gente ter sempre, então, toda essa dedicação, tá? Muito amor. Escolhe o cargo com amor. Se você tá em dúvida, procura saber, pesquisa, procura saber o que é aquilo que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar. E assim, quando você tá sonhando com aquele trabalho e existe realmente sentimento, é muito mais fácil conseguir aprovação. E eu acredito que o MPT foi muito isso, tá? Eu apaixonei no cargo, eu vi que eu me identifico muito com a instituição, com os pensamentos do MPT. E isso foi muito mais tranquilo a partir do momento que eu falei: eu não posso perder essa oportunidade de trabalhar em algo que vai me fazer feliz profissionalmente, tá? Mas assim, sempre com muita dedicação, igual eu falei. Sempre passeei, sempre me diverti, sempre tive vida social, fiz academia, tenho várias amigas, sempre me encontrava com elas. Mas no momento de estudar, era o meu momento de estudar, tá? Era um momento de foco, de dedicação e de qualidade no estudo. Gente, eu acho que eu vou encerrar então o vídeo. Quem quiser conversar, quiser pedir uma opinião, quiser alguma dica, pode me mandar no particular, que eu respondo lá no meu Instagram, Vida Pregressa. Eu sempre respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, às vezes eu sou rápida, depende de como tá meu trabalho, quantas coisas eu tô atrasada pra entregar nos ciclos. Então, mas eu respondo sempre todo mundo. Pra mim é um prazer estar aqui, ajudar, incentivar. Quem tiver dúvida de prova de analista também, como eu contei, eu prestei muito concurso de analista. Talvez eu tenha um pouquinho pra contribuir com vocês também em relação à prova de analista. Podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Pra mim é sempre um prazer ajudar todo mundo, quero todo mundo aprovado, todo mundo sendo feliz. O nome do Instagram é Vida Pregressa. @Vida Pregressa. É isso, gente. Então, vamos lá, vou desligar. Foi um prazer pra mim estar aqui, conversando com vocês, passando um pouquinho da minha experiência. Qualquer coisa é só chamar. E todo mundo, muito, muito, muito foco, muita dedicação, muito amor no que vocês estão fazendo, que isso é muito, muito importante.
e em breve, com certeza, você será aprovado. Não desista, não desista no meio dos obstáculos que aparecem. No meu caminho, vocês viram, eu achava que eu ia passar rápido e não passei. Prova de analista foi uma montanha-russa e eu continuei. Depois da prova do TRT9, que foi pra mim uma das minhas maiores decepções em concurso público, eu continuei firme, continuei muito firme, e hoje foi isso, aconteceu isso, eu fui aprovada no MPT, que é um cargo que eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho social do MPT, como ele contribui na vida de tantas pessoas, muda a vida de pessoas, e é isso que eu quero fazer em breve no Ministério Público do Trabalho. E se você tem dúvida aí se estuda ou não para MPT, venha para MPT, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer esse trabalho lindo que é o trabalho realizado no Ministério Público do Trabalho, tá bom? É basicamente isso, gente. Eu vou desligar então, acho que não tem mais dúvidas, né? Qualquer coisa é só mandar pra mim em direct, que eu respondo. Um beijo, foi um prazer pra mim estar aqui conversando com vocês hoje. Bom domingo pra vocês, gente!